este mesmo Satanás que passeou lá em Jó, queria destruir a vida de Jó, este mesmo Satanás, ele assolou uma cidade. E sabe o que ele trouxe a essa cidade? Perturbação. Ele trouxe a essa cidade ela estava sendo assolada por Satanás, porque era um povo que não temia ao Senhor. Era um povo que fazia as coisas relaxadamente. Era um povo que não estava nem aí para a palavra do Senhor. E sabe o que aconteceu com aquela cidade? Aqui ficou perturbado. Bichos apareciam de todos os lugares, a cidade de Edom. Se você depois quiser acompanhar em Isaías 34, no versículo 8 ao versículo 16, vai dizer que bichos assolavam aquele lugar, bichos contados de outros bichos naquele lugar. E eu li a palavra do Senhor, eu estou sempre trazendo para as nossas vidas no dia de hoje. Quantas pessoas não vivem assoladas por Satanás? E de que forma, missionária Josiane, as pessoas vivem assoladas por Satanás? As pessoas vivem oprimidas, as pessoas vivem com depressões. Quantos não estão dentro das igrejas, vivendo deprimidas? Porque a doença do século hoje é a depressão. Que não é doença cientificamente, é uma doença demoníaca. É uma das opressões de Satanás. Ele tem lançado sobre a sociedade. Por qualquer coisa, estou deprimido. Deus, fala aí. Perdi um namorado, estou
sério, nós precisamos ser livres. Livres? Quando nós falamos de livramento, o que é se tornar livre? Uma pessoa, você imaginar, uma pessoa acorrentada, aí você fala aqui, as pessoas precisam ser livres. E quando nós falamos de livramento, nós precisamos ser livres de correntes que realmente nos prendem. Isso são situações que nos prendem. Mas nós estamos aqui, nós amamos vir à casa do Senhor, amamos fazer a obra do Senhor, amamos evangelizar, mas tem coisas que precisamos ser livres. São coisas simples, igreja. Meu Deus! Aqui nós estamos felizes, sorridentes, mas em casa só vivemos fechados. Não conversa com fulano, não conversa com ciclano em casa. Meu Deus! Eu tenho um bom relacionamento na igreja, mas eu não tenho em casa. Precisamos ser livres, isso não é um temor. O Satanás, ele tem tentado assolar a igreja do Senhor Jesus. Precisamos sim ser livres. Amém? Deus está falando A aí, segunda ó. coisa, que é o versículo 5, ainda e continuando. Quando o salmista Davi vai dizer que nós não ficaríamos assustados de terror noturno e nem da seta que voa de dia. O que eu entendo por seta que voa de dia? Vamos lá em Salmo, eu convido você a abrir Salmo 120. Isso é uma mensagem. É uma reflexão minha e eu parei para pensar e falei, Deus, isso tem lógica. Salmo 120 vai dizer assim, olha, na minha angústia clamo ao Senhor e Ele me ouve. Senhor, livra-me dos lábios mentirosos, da língua enganadora, que te será dado ou que te será acrescentado, ó língua enganadora, setas agudas do valente e brasas vivas de zibro. Ai de mim que peregrino em deserto e habito nas tendas de Quebrado. Já temo demais que habito com os que odeiam a paz. Sou pela paz quando porém eu falo. Eles trilham pela guerra. Salmo 120 vai dizer assim: livra-me, Senhor, da língua enganadora. Aí quando nós vimos a língua enganadora, nós entendemos assim, está falando de uma pessoa fofoqueira, né? Uma pessoa que fala demais. Mas a Bíblia diz assim, que Ele nos livrará da seta que voa de dia. Seta, sabe quando você sente dores aí? Do nada. Uma dor de cabeça, uma dor na perna, uma fincada assim que não tem lógica. E o salmista vai dizer assim: livra-me, Senhor, da língua enganadora, setas agudas do valente e brasas vivas de ciclos. Eu entendo que essa língua enganadora é a nossa própria língua, o nosso próprio falar. Quantas das vezes nós falamos demais? É verdade, Deus. E acarretamos para nós setas. Sim. Porque falamos o que não devemos. E aí a seta vem sobre as nossas vidas e nós não entendemos o porquê. Por que da enfermidade? O porquê das enfermidades? Por que aconteceu isso comigo, Senhor? Aí você começa a fazer uma reflexão. Mas eu não fiz nada. Mas o que eu falei? Falei demais? E o salmista Davi, ele nos ensina nessa noite a cuidar da nossa própria vida, a cuidar da nossa própria língua, porque a língua enganadora não é o outro, é nós mesmos. Porque o Senhor, Ele quer nos livrar. Ele quer sim nos livrar. Mas há algo em nós que precisamos sim, primeiramente, colocar diante de Deus, para que Deus Ele possa trazer o livramento em nossas vidas. Deus, nós precisamos. Eu estou falando aqui com muito temor e tremor a Deus. Receba da forma que você desejar receber. A palavra do Senhor, ela precisa ser aprimorada.
igreja. As pessoas às vezes vai dançar, vai cantar, né? Depois elas recebem uma certa. Aí quando a gente vai, gente, é porque falou demais, sabe? Critica outras pessoas, a gente pensar nela mesmo, no que ela vai fazer, no melhor que ela vai apresentar, ela está preocupada com o outro. Meu Deus, sabe? Por experiência própria, e às vezes ela nem adianta falar. Nossa, mas eu estou todo setado. Seta por tudo quanto é lado. Aí chega no final, isso passa o meu, tá cansado de viver. Olha pra mim, ela só é cumprir a ela só é cumprir a própria vida, porque o ensinamento já veio. O pastor ensina toda a sua vida. E a terceira coisa, lá no versículo 6, agora no Salmo 91, além dele, nós não nos assustaremos com o terror noturno, nem a seta que voa de dia, e nem da peste que se propaga nas trevas. O que eu considero essas setas, pestes que se propagam nas trevas? As doenças, as pandemias. E eu reflito lá em Êxodo, né? Quando Moisés ele queria, de todas as formas, tentar livrar o povo do Egito. Quando ele chegava diante de Faraó, e Deus levava Moisés diante de Faraó. E Faraó endurecia o seu coração, né? Então o que vinha sobre aquele lugar eram as pragas. E vieram as 10 pragas sobre o Egito. E o que hoje é relacionado às pragas que eu vejo são as doenças. O câncer é um desses exemplos. Essas dores de cabeça aí, a pessoa tem uma dor de cabeça, né? E do nada, ó, cadê fulano morreu? Meu Deus. Eu estava falando isso sobre lá na nossa igreja, lá no Cavaril. O câncer tem alastrado na nossa sociedade. Quantas pessoas você descobre, a pessoa não está doente para nada, aí ela, de repente, adoece, com 5, 6 meses ela morre, vai descobrindo câncer que já estava alastrado. E é uma das situações que nós precisamos livrar. Nós precisamos livrar o povo dele disso. São consequências de pecado? Muitas das vezes sim. Mas muitas das vezes é a falta da nossa oração. Porque estamos tão preocupados com nós mesmos, né? Deus me abençoe, Senhor. Né? Eu preciso disso, eu preciso daquilo. Deus eu preciso. Deus sabe. Deus, olha por mim, Senhor. Olha por mim. O irmão está do nosso lado. Às vezes precisa da nossa oração. Porque a Bíblia fala assim que muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. E esquecemos, mas quem tem poder de orar são os pastores. E você, missionário da última hora, a sua oração não vale nada? Seu clamor não vale nada? É uma situação que Deus precisa livrar a igreja dele. Um exemplo dessa situação, vou contar aqui, eu já contei na nossa igreja, quero contar aqui porque é algo que mexe tudo comigo. Eu trabalho numa clínica de exames e a gente faz muitas ressonâncias lá. Lá é assim, muitos casos de câncer. E se eu falei lá que se dá vontade de fechar a clínica e chorar. Né? Tanto caso. E na quinta-feira foi uma criança fazer uma ressonância. Tem 4 anos essa criança. Foi fazer porque ele estava com um nódulo. Foi uma ressonância da coluna. Quando ele estava fazendo o exame, o médico, que não é um médico, ele não é clínico, só de iniciar o exame ele descobriu 6 cânceres na coluna daquela criança. Meu Deus. Aí imediatamente ele fez um pedido para que fosse feita uma ressonância das 3 colunas. Aquilo paralisou aqui, porque foi muito, assim, muito chocante. Eu falei, Deus,
dia, agora só que tem mais 6. Meu Deus, tem misericórdia. Então nós não podemos aceitar isso. Nós temos que orar para que Deus realmente traga o livramento. Porque eu creio que você não está aqui, você não está aqui somente buscando para você. Buscando para a sua família, para a sua casa. Porque nós não estamos alheios a isso. Nós estamos sujeitos a acontecer isso dentro da nossa casa. Como eu falo isso? Porque uma amiga era membro lá da igreja, ela do nada descobriu que ela com câncer na língua, tratando de uma afta, e em um ano ela fez 3 cirurgias. Meu Deus! É algo que Satanás tem assolado. Igreja, nós precisamos realmente tomar, posicionar diante de Deus e abrir os nossos olhos diante da sociedade. Aleluia. Nós não podemos aceitar essas mortes, as drogas, praga. É uma praga, nós não podemos aceitar. Está tudo normal, né? O jovem aceita Jesus, nós achamos que eles estão libertos, passa-se 2, 3 meses, volta tudo de novo. É uma praga na nossa sociedade, nós não podemos aceitar. É verdade. É Deus. É a terceira coisa, que nós precisamos ser livres. E a quarta, que é o versículo 6, nem na oportunidade que assola ao meio-dia. E é algo que é muito forte sobre a nossa comunidade. Essa oportunidade não significa as mortes que assolam, através de acidentes. Essas mortes aí, ó, grandes, né? Essas pessoas que... Essas mortes que acontecem por espaços, por tráfico de drogas mesmo, são oportunidades que vêm sobre a sociedade. E precisamos sim orar ao Senhor para que Deus ele traga o livramento. Verdade. Porque quantas pessoas estão perdendo a vida por causa disso? Quantas pessoas Satanás tem tragado por causa das drogas? Pessoas que não têm nada a ver com a situação e perdem a vida por nada. Acidentes simples, a pessoa morre. Mortandade que assola ao meio-dia. Eu fiz um estudo que não li na Bíblia, é um teólogo fazendo um estudo, ele falando que tem muitos acidentes que acontecem no horário de almoço. São acidentes em períodos de 11 horas a 1 hora. Tem estudos comprovados. Você pega pesquisas em blogs, essas fontes, vocês vão ver que de 11 da manhã a 1 hora, período de almoço, onde as pessoas saem do trabalho para ir almoçarem, muitos vão em casa, saem de uma cidade a outra para ir almoçar, que acontecem muitos acidentes. Por que acontecem esses acidentes? São demônios, Satanás determina para que venham ocorrer esses acidentes. E são oportunidades, são nós que precisamos orar ao Senhor para que Deus ele traga esse livramento. E nossas vidas também. Então por isso, igreja, nós temos que ter essa atitude. Vai trabalhar? Deus, me livra, Senhor. Me guarda, cobre a minha vida com teu sangue. Vai almoçar? Deus, cobre a minha vida, Senhor. O tempo todo nós temos que estar em espírito de oração. Porque o acidente ele acontece do nada, não é projetado, não. Às vezes você atravessa, quantos acidentes acontecem? Você atravessa até na faixa do pedestre. Às vezes o sinal está aberto para você fechado no motorista, mas não acontece. Por quê?
Então, por isso, igreja do Senhor Jesus. São 4 situações que Deus ele traz o livramento em nossas vidas. Eu não sei como você recebeu a mensagem dessa noite, mas que Deus ele possa trazer, que nós possamos sim nos posicionar diante de Deus e falar: Deus, me livra, Deus. Se você tem medo do escuro, né, nome de luz acesa, você tem aí pesadelos, está deprimido, não sabe nem por que está deprimido, né? Se você usa a língua, não para bem dizer, mas para amaldiçoar o tempo todo, vamos orar para que Deus ele traga esse livramento em nossas vidas. Amém? Amém. Vamos de pé no seu lugar nesse momento. E antes de finalizar, com o ensinamento, porque eu não posso dizer somente que situações de Satanás ele quer, ele age, mas